fala é a professora Eliane, na disciplina eletiva de literatura. Hoje nós vamos trabalhar mais uma escola literária. Hoje nós vamos trabalhar o classicismo. Para compreender o classicismo, precisamos compreender o movimento que ocorre antes denominado humanismo. O humanismo é a corrente filosófica de valorização do homem e tudo que diz respeito ao homem. Essa corrente, que já começou a aparecer no final do século XV, defende o antropocentrismo, que quer dizer homem, mais centrismo, que quer dizer ideologia, em oposição ao teocentrismo. O humanismo será a base filosófica do Renascimento e por dar sequência ao classicismo. Contexto histórico do humanismo. No humanismo, o homem passou a ser o protagonista da situação. Antes disso, a igreja mandava em tudo e Deus era considerado top por todos. O nome desse movimento é teocentrismo, Deus no centro de tudo. Com o humanismo, o movimento mudou para o antropocentrismo, ou seja, as pessoas no centro de tudo. No classicismo, os grandes destaques são a metodologia, a poesia, os autores, o bucolismo e a exaltação da vida no campo. Em sequência, apresentamos os detalhes fundamentais sobre essa importante era da história. No campo literário, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoram no século XVI, na época Renascimento. Por isso, a produção desse período também era chamada de literatura renascentista. Contexto histórico do classicismo na literatura. O classicismo é a produção literária do Renascimento, movimento cultural que valoriza a cultura da antiguidade clássica e o antropocentismo, iniciado no humanismo. O crescimento e o fortalecimento das cidades, a exceção da economia da burguesia mercantil, o desenvolvimento da ciência e as grandes navegações foram alguns dos principais marcos desse período. Período marcado por grandes navegações artísticas e literárias, valorização da cultura da Grécia e da Roma, crescimento das relações comerciais entre as principais cidades europeias, fortalecimento da burguesia comercial como classe social. Muitos desses burgueses passaram a financiar artistas e escritores. Renascimento urbano, provocado pela comercial e êxito rural. Esse movimento estava marcado por grandes transformações e descobertas históricas. A reforma protestante, que levou a uma crise religiosa, encabeçada por Martim Lutero. A invenção da impressão pelo alemão Gutenberg e o fim do sistema feudal e início do capitalismo. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que se espalhou por todo o continente europeu. Principais características do classicismo: mitologia greco-romana. Temas da mitologia greco-romana: racionalismo, valorização da racionalidade em oposição ao sentimental. Antropocentrismo é a centralidade da existência humana em relação ao universo e àquilo que a compõe. Humanismo, valorização do homem que é colocado no centro do pensamento filosófico. Antiguidade clássica, adoção de formas textuais da antiguidade clássica, predominante a dramaturgia e o gênero de tragédia e de comédia, e a poesia no gênero lírico e épico. Objetividade, busca pelo equilíbrio, pela proporção, pela objetividade e pela transparência. Harmonia, reflexão de uma natureza que segue leis universais, ou seja, a obra como concerto harmônico. Ideal platônico de beleza, noção de ideal de beleza grego, também norteada pela proporção e pelo equilíbrio das formas. Rigor formal, cada forma utilizada no texto clássico deve ser um conjunto de regras próprias. Paganismo, a cultura greco passa a ser valorizada, principalmente por causa da visão que se tinha do homem. Neoplatismo, o amor sensual e ao mesmo tempo platônico.